Vamos girar pelo mundo, porque agora ao vivo pela internet vamos conversar com a jornalista piauiense que está morando na região de Lisboa, lá na Europa. Carliete Nunes, boa tarde para você, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Lívio, tudo ótimo. Carliete, vamos começar hoje mostrando para o pessoal de casa umas imagens que realmente me deixaram um pouco invejoso, mas o assunto eu deixo com você. Pois é, Lívio, a gente já tem aí um exemplo do que vai ser no futuro, espero para todo mundo, uma coisa mais parecida com o normal que nós tínhamos antes da pandemia, é Israel, o maior exemplo aí de que a vacinação funciona, que uma vacinação rápida funciona. Tem imagens, vou pedir para o Rafael mostrar. Lívio, depois de um ano de muitos bloqueios e muitas restrições, foram 3 lockdowns, Israel voltou à normalidade. A vacinação o país foi um dos primeiros a iniciar a vacinação. No dia 19 de dezembro, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tomou uma vacina em rede nacional para dar o exemplo, para que os israelenses não tivessem medo e apostassem realmente que a vacinação era o melhor caminho para voltar à normalidade o mais rápido possível. O resultado é que bares, restaurantes, shows, eventos esportivos, todo tipo de atividade já está liberada lá em Israel e 90% do público elegível para vacina, óbvio, vacina não pode ser aplicada em menores de 18 anos, mas nos maiores de 18 anos já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. A gente pode falar aí entre 87% e 90% de vacinados em Israel, Lívio. Isso é o mais parecido que a gente tem com o normal e causa realmente um pouquinho de inveja na gente que acompanha. Vale ressaltar que Israel, além de uma vacinação em massa e muito rápida, paralelo a isso, também realizou um lockdown muito severo para garantir que nesse intervalo, nesse período de imunização, o vírus não iria circular ou causar novas variantes. Carliete, vou pedir para o Rafael soltar mais uma vez essas imagens, porque realmente nós sabemos que elas são de agora, da atualidade, porque nós observamos ainda algumas pessoas com a utilização de máscaras, mas é realmente interessante você ver pessoas aglomeradas, pessoas reunidas em bares, pessoas aí no caso nós temos até essa fotografia, olha, pessoas brindando, ali ao fundo nós temos um cidadão de máscara, é super estranho você pensar que isso é a atualidade, mas é consequência de uma política nacional integrada de saúde pública super eficiente que está sendo registrada em Israel, que de certa forma deveria ser copiada por todos os países do mundo, porque Israel prova que de uma forma simples, de uma forma coordenada, é possível vencer a pandemia. Carliete, não dá nem para acreditar que essas fotos são de agora. Não dá para acreditar. Agora sim, é importante ressaltar também que algumas medidas do período mais crítico da pandemia ainda permanecem lá em Israel, Lívia. Por exemplo, a recomendação é que as pessoas continuem usando máscara e nas escolas, por exemplo, as aulas estão sendo dadas em cápsulas. Você pega 1/3 de cada turma e dá aula para pequenos grupos. Dessa forma, se surgirem surtos dentro dessas escolas, afinal as crianças não estão imunizadas, é possível isolar os contatos e rastrear. Agora também existe uma outra preocupação de Israel para que eles não tenham acabado totalmente com as medidas restritivas. No caso, a recomendação sobre o uso de máscara. Ninguém sabe ainda, há estudos promissores, mas não há informações concretas de quanto tempo essa vacina imuniza o ser humano. Não há informações, por exemplo, se vai haver necessidade de uma vacinação sazonal, como é o caso da gripe. E também existe o risco das novas variantes chegarem em Israel. Tudo está sendo monitorado, mas de qualquer forma é um grande avanço, as pessoas já estão tendo alguma liberdade lá em Israel, Lívia. Minha cara Carliete Nunes, o Senado brasileiro está pedindo ajuda internacional para controlar a pandemia aqui em nosso país, não é isso? É isso, Lívia. Ontem foi aprovado lá no Senado brasileiro uma moção, pedido de ajuda a organismos internacionais. Os senadores aprovaram, estão enviando essa petição para a ONU, OMS, a OCDE, né, que é a Organização do Comércio, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, além das farmacêuticas que produzem vacinas. Eles estão pedindo ajuda internacional para acelerar o processo de vacinação aí no Brasil, Lívia. Vou ler para vocês só um trechinho aqui do documento, a petição. À vontade. Eles dizem que esse pedido ocorre no momento em que a sombra nefasta da morte paira sobre milhões de brasileiros e quando novas formas de vírus
estão a converter-se numa ameaça global. O documento ressalta que, além do risco para os brasileiros, também há um risco para toda a humanidade por conta dessas variantes que não param de surgir no Brasil, Lívia. Falando de novas variantes, Carliette, o que chega para a gente aqui no Brasil de informações, principalmente da Europa, é de que alguns países ainda enfrentam uma vacinação lenta. E que por isso, por exemplo, nós temos aqui notícias da Espanha, da Itália, de que estão até vivenciando uma terceira onda de contágio pelo novo coronavírus. Como é que está a vacinação na Europa neste exato momento? Elívia, a vacinação na Europa está muito aquém do que se esperava para esse momento. A gente vê aí casos de Estados Unidos, Israel, Chile, que estão conseguindo uma cobertura vacinal extraordinária em pouco tempo, mas a Europa cometeu vários erros. Um deles, a análise que se faz, é colocar nas mãos da Comissão Europeia, da União Europeia, a compra e distribuição das vacinas. Essas compras estão sendo feitas em bloco, os países não estão fazendo acordos bilaterais. O bloco, União Europeia, fez os acordos para a compra das vacinas, recebe e faz a distribuição. O fato é que, dos acordos feitos até agora, Pfizer e Moderna estão entregando as vacinas no prazo que foi estipulado. Sim. Mas a AstraZeneca tem atrasado continuamente a entrega de vacinação para todos os países da Europa, ao ponto da União Europeia já discutir aí sanções. E não sei se vocês sabem, mas boa parte das vacinas da AstraZeneca são produzidas na Europa, já se pensa até em segurar essa produção, para que ela não seja enviada para outros países. Sim. A boa notícia, Portugal está numa situação muito boa com relação ao controle dos casos, mas muitos países da Europa, você citou alguns aí, França, Espanha, Itália, Alemanha está numa situação muito difícil. Uma nova onda já se avizinha e os países já estão discutindo novas restrições. Por outro lado, a partir de abril, segundo trimestre desse ano, a expectativa é de que chegue o grosso aí das vacinas que foram compradas lá no ano de 2020. A maior quantidade desses imunizantes deve chegar no segundo trimestre, a partir de abril, e mantém-se, então, a expectativa, a meta da União Europeia, que é vacinar 70% da população até o final do verão, que é mais ou menos em setembro, Lívio. Carliette Nunes, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para você. Se cuide e até o nosso próximo encontro. Obrigado, viu? Vocês também, Lívio. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde.